Você já reparou que a maioria das pessoas tem uma opinião definida a respeito de vários assuntos? É muito comum você estar ali numa reunião entre pessoas e as pessoas começarem a dar opiniões a respeito dos acontecimentos deste mundo. Mas é muito perigoso fazer isso com a palavra de Deus, porque muitas pessoas estão estabelecendo doutrinas, muitas pessoas estão estabelecendo ensinos em cima da própria opinião. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Seja bem-vindo ao canal A Lâmpada para os Meus Pés. Recentemente eu ouvi um grupo de mulheres de Deus dando a opinião a respeito do arrebatamento. Segundo a opinião dessas irmãs, elas creem que Jesus não deixará a igreja passar pela grande tribulação e que a maioria dos servos do Senhor vão ser arrebatados antes da grande tribulação. Eu, particularmente, não acredito nisso, segundo aquilo que está escrito na palavra de Deus. E eu também vi um pastor, um homem de Deus que é muito conhecido, usando um versículo fora do contexto para certificar aí a opinião das irmãs, usando um texto fora do contexto para dizer que a igreja não passaria pela grande tribulação e que ficariam ali alguns poucos, né? Que essa seria a teoria, que seria a linha pré-tribulacionista a respeito do arrebatamento. É claro que esse é um assunto que divide opiniões e nós precisamos respeitar a opinião de todos os irmãos. Mas estabelecer uma doutrina e estabelecer um ensino em cima de uma opinião é muito perigoso. Todas as vezes que nós falarmos de algo a respeito da palavra de Deus, é super importante embasar este ensino ou esta doutrina segundo aquilo que está escrito. Então vamos avaliar alguns pontos da palavra, onde nós veremos que homens de Deus, homens santos, tentaram dar a sua opinião e o próprio Deus fez a correção. Então vai lá comigo em 1 Samuel, capítulo 16, no versículo 6. 1 Samuel, capítulo 16, versículos 6 e 7, diz assim: Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Aqui nós vemos Deus enviando o profeta Samuel até a casa de um homem chamado Jessé. Ali ele tinha a ordem de Deus para encontrar o novo rei de Israel. Então Jessé começa a mostrar a Samuel os seus filhos. E ali, quando ele vê o primeiro filho de Jessé, Eliabe, ele vê um homem forte, alto, e ele olha para Eliabe e diz: Certamente esse é o rei de Israel. E na hora o Senhor fala para Samuel: Não atentes para a aparência dele, porque eu já rejeitei Eliabe. Eu tenho um outro rei, porque o Senhor não olha para o exterior, o Senhor olha para o coração. E aqui nós vemos que a opinião do profeta Samuel era diferente da opinião daquilo que Deus já tinha estabelecido. Presta bastante atenção, eu estou falando do profeta Samuel, um homem santo, que acabou se equivocando a respeito daquilo que Deus queria naquele tempo. Então é muito complicado você avaliar um homem santo que acabou se enganando porque ele tinha uma opinião baseada na aparência de Eliabe. E aqui o tempo corre e nós sabemos que Deus escolhe Davi como o próximo rei de Israel. Agora vai lá comigo em 2 Samuel, no capítulo 6, 2 Samuel capítulo 7, 2 Samuel capítulo 7, a partir do versículo 1. Olha só o que diz: Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: Vai, faze tudo quanto está no teu coração,
porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e dize ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para a minha habitação? Presta atenção nisso. Deus abençoa Davi de uma tal maneira que o próprio Davi se sente incomodado. Ele fala: não, eu estou numa casa, eu estou num palácio, eu preciso construir uma casa ao Senhor, meu Deus. E ele comenta isso com o profeta Natã. E ali Natã diz para Davi: vai, constrói uma casa para Deus, faz aquilo que está no teu coração. Só que naquela mesma noite o Senhor chama o profeta Natã e diz para ele: volta lá e pergunta para Davi: você mesmo vai construir uma casa para mim? E no decorrer do capítulo 7 nós encontramos Deus falando para Davi: Davi, não é você que vai construir essa casa para mim. Eu que vou construir uma casa para você através de toda a sua descendência. E ali ele diz que sairia o descendente e que depois o filho de Davi, Salomão, construiria a casa para o Senhor. Então nós vemos aqui Natã, um profeta de Deus, um homem santo, que na opinião dele, Davi tinha que seguir o próprio coração e sim construir a casa ao Senhor, construir o templo ao Senhor. Só que o próprio Deus corrige Natã e fala: vai e fala para Davi que ele não vai construir essa casa. Percebe? Primeiro o profeta Samuel se enganou em sua opinião, naquilo que ele achava. E depois também um homem santo, o profeta Natã, se enganou em sua opinião. E ali Deus mostrou para ele que quem construiria a casa para o Senhor seria Salomão. E é por isso que nós temos que tomar muito cuidado ao dar a nossa opinião a respeito de ensinamentos que estão escritos na palavra de Deus. Tudo aquilo que nós formos falar a respeito das Sagradas Escrituras, a respeito do final dos tempos e a respeito de doutrinas que o Senhor estabeleceu para que nós cumpríssemos, precisa estar embasado nas Sagradas Escrituras. Então, mais uma vez eu peço para você, seja um homem, seja uma mulher, de busca pelo entendimento da palavra de Deus, e seja um homem e uma mulher que busque a presença de Deus em oração todos os dias. Porque existem ensinos que já estão escritos e muito claros na palavra de Deus. Mas existem outros ensinos que o Senhor, com o passar do tempo, vai nos dando esclarecimento. Mas esse esclarecimento só virá para aqueles que buscam a presença de Deus todos os dias. Eu te peço, não acredite naquilo que eu estou falando, mas acredite naquilo que está escrito na palavra de Deus. Mais uma vez, eu te agradeço pela sua companhia e que Deus te abençoe ricamente.